E vou iniciar também a nossa transmissão. Iniciando o streaming. Pessoal, bem-vindos novamente, né? É o nosso evento aqui de seminários, né, do Departamento de Computação e seminários 2 da Engenharia de Computação, né? Hoje a gente tem aqui o nosso convidado de hoje é o Carlos Chimídio, da Predify, né? Que vai falar para a gente sobre a experiência de criar uma startup, né? E de como ele levou ela até um ponto dela ser incorporada para outra empresa. Enfim, Carlos, fica à vontade, pode assumir aí, bem-vindo, né? Obrigado para todos que estão aqui, né, na sala, quem estiver assistindo também pelo YouTube. Obrigado, Fred, pela oportunidade, pelo convite. É sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho, né, ainda mais assim com a UFSCar também, né, sou egresso da UFSCar, né. Hoje eu voltei para a UFSCar, estou cursando mestrado lá na Ciência da Informação. E é sempre um prazer poder, né, compartilhar com vocês. A ideia, assim, apesar de ser uma palestra, né, eu vou expor para vocês alguns temas, mas fiquem à vontade, quem está aqui na sala do Meet, até mesmo o pessoal do YouTube aí, se quiser mandar no chat perguntas, né, não precisa esperar o final, né, a gente pode ir trocando ideia, né, principalmente vocês que são da área da computação, né, e quiserem discutir um pouco mais tecnicamente, né, o que a gente desenvolveu. Sou desenvolvedor também há muito tempo, então fiquem à vontade para a gente poder trocar figurinha, né, durante a apresentação. Apresentação eu vou trazer alguns conceitos para vocês, né, alguns mitos que eu fui descobrindo pelo caminho, né, algumas verdades, né, e espero poder, né, compartilhar um pouquinho dessa experiência e que ela possa ajudá-los, né. Não sei quantos de vocês têm interesse em empreender, quantos de vocês têm, né, vontade de ter uma startup, e espero poder ajudá-los, né, nessa caminhada. Mas vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui. E aí eu não vou conseguir ver vocês, mas fiquem à vontade, né, de me interromper, né, pode abrir o microfone e me interromper se quiserem fazer alguma pergunta. Como eu não vou estar vendo vocês, acredito que a tela já esteja aparecendo, né? Deixa eu só compartilhar o em modo apresentação. Só me deem um ok aí. Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Beleza. Bom, vamos lá então. Posso começar, professor Fred? Tranquilo? Fique à vontade, vai em frente. Vamos lá então. Bom, o objetivo de hoje, né, dessa palestra, uma palestra que eu costumo fazer já há algum tempo, né, principalmente para o pessoal de graduação, né, e outras pessoal de instituições de ensino, que é justamente a gente trazer alguns conceitos, né, sobre empreendedorismo e discutir alguns mitos e verdades, né, do que aparecem durante a trajetória de uma startup. Desde a concepção da ideia até aí vai depender da régua de cada um, né, o que é chegar no sucesso, né, até a startup começar a ganhar escala e realmente crescer, né. Então, como o professor tinha adiantado, eu sou o Carlos Chimídio, né, sou CEO e fundador da Predify. Eu sou um quase graduado em matemática pela UFSCar, cursei matemática até o último semestre. Sou da turma de 2004, e no último semestre, em 2009, eu decidi abandonar, né, a graduação de matemática para empreender, e principalmente, né, como eu fazia licenciatura, para não ter um plano B, que seria, né, ser professor, né, não... Né, longe de mim achar que a carreira de professor é ruim, mas eu não tinha aquela paixão necessária
para encantar os alunos, né, e para ser aquele professor que a educação brasileira precisa. Então, eu decidi naquele momento que não queria ter esse plano B, né, já que eu iria começar a empreender, eu iria precisar focar nisso, sabia que ia ser bastante difícil, que tinha chance de dar errado, e se eu tivesse um plano B, toda vez que desse errado, eu iria tentar, né, ficar tentado a assumir o plano B, né, como opção principal. E isso realmente aconteceu, né? Depois eu vou falar para vocês, quebrei algumas vezes e em todas elas deu muita vontade, e sempre falou, putz, se tivesse me formado eu poderia, né, dar aula e seria um pouco mais tranquilo. Depois eu me graduei em processos gerenciais, né, pelo Instituto Federal. Hoje eu sou professor, tutor, né, e coordenador de mercado do MBA do ITI, né, um programa aí da UFSCar de Innovation e Lean Startup, né, junto do professor Rogério e da professora Marilde. Eu sou mentor de alguns programas de startup também, como Founder Institute, uma aceleradora global presente em mais de 160 países, e do Sebrae Startup SP e de vários outros programas e também de startups. Sou um desenvolvedor desde os 10 anos de idade, né, sempre gostei muito de programar, né, mesmo morando numa região periférica de Guarulhos, uma região bastante carente. Meus pais sempre me incentivaram muito a me desenvolver, né, com programação, e sempre tive acesso a computadores, né, por mais simples que eles eram, para poder me desenvolver. Uma curiosidade, né, sou piloto de automobilismo virtual, né, gosto muito de simulação de corrida, né, tenho o meu próprio simulador, né, disputo vários campeonatos, né, durante um período da minha vida que tinha mais tempo, que eu me dedicava mais, cheguei a ser um dos melhores do mundo, com recorde mundial em algumas pistas. Também sou músico de garagem, tenho uma banda com os amigos já há mais de 20 anos e sempre que possível a gente se reúne. E atualmente, né, sou CEO e founder da Predify. O que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui, né, dessa minha trajetória, né, só trazendo alguns spoilers, né, e algumas coisas que a gente vai discutir. Eu quebrei 4 vezes, tive, desde que eu saí da graduação de matemática, eu quebrei, né, quatro empresas. Como eu tinha falado ali, né, não me formei na primeira graduação, desisti de várias oportunidades que apareceram, né, e com tudo isso, né, eu consegui criar hoje, né, o que é uma das 10 melhores startups com soluções para o varejo no Brasil, e uma das 100 startups mais promissoras, né, segundo o ranking 100 Startups to Watch, que é o principal ranking, né, de startups aqui no Brasil. Mas a gente vai discutir um monte de coisa, e eu sempre gosto de deixar um aviso ali, né, que as ideias contidas, né, nessa palestra refletem única e exclusivamente a minha opinião pessoal, né, sobre os conceitos que a gente vai discutir, né. Então, não tem nenhuma validação científica, né, e a gente nem pode dizer que elas se aplicam ao contexto de vida de vocês, né, o contexto de vida completamente diferentes, né, mas a ideia é passar um pouquinho dessa experiência e quem sabe poder gerar alguns insights, né, para vocês. Só contando um pouquinho da minha trajetória empreendedora, né, quando saí da graduação em 2009, eu decidi montar a minha primeira empresa, né, e aí naquela época eu era professor da Microcamp, né, eu dava aula de Photoshop, web designer, né, e tinha alguns amigos todos, pô, vamos empreender e tal. Juntamos, né, esses amigos e montamos a nossa primeira empresa, que era uma empresa de desenvolvimento a gente estava desenvolvendo um ERP, que acabou no meio do caminho, né, mesmo sem saber de conceitos, nada, a gente acabou pivotando, né, que hoje é uma palavra bastante famosa, né, no meio de startups. E a gente pivotou, a gente saiu de um ERP e passou a desenvolver um sistema de gestão de frotas e de logística, né, para transportadoras. E aí a gente desenvolveu esse sistema, vendemos, né, esse sistema para um cliente, começamos a desenvolver, só que tipo,
até então a gente não tinha noção nenhuma do que a gente estava fazendo, se o preço estava certo, como vender, marketing, nada. Então, tipo, a gente era um grupo de desenvolvedores tentando colocar uma solução no mercado. E, obviamente, né, a gente não conseguiu dar certo com essa empresa, né? Então, foi a primeira empresa que eu participei que a gente quebrou, né? E aí a solução funcionava, a empresa o cliente que contratou ainda usou a solução por muito tempo, né? E aí eu lembro que a gente vendeu a solução por R$700, né, infinitamente, né? O cliente usou a solução por 5, 6 anos, pagando os R$700 e a empresa quebrou. Né? E nessa primeira experiência, né, ficou claro que deu errado ali, que, tipo, primeiro, a gente era em 6 sócios, né? Era absurdamente impossível de pensar que uma empresa com 6 sócios tem chance de dar certo, né? Pode até acontecer, mas isso raramente acontece. Depois disso, eu parti para desenvolvendo, continuei trabalhando, né, com uma das pessoas, um dos outros 5 sócios. A gente começou a trabalhar com loja virtual. Eu desenvolvi uma plataforma de loja virtual. A gente começou a comercializar essas lojas virtuais ali em 2010, 2011. Era muito mais fácil você fazer uma loja virtual funcionar, né? Porque o Google Ads ainda era bastante iniciante, né? Era bastante recente, na verdade, e era fácil você gerar tráfego na loja virtual e fazer vendas, né? Porém, era uma época que haviam ainda mais fraudes do que hoje, né? Não existiam antifraudes, não existiam, né, segurança, né? Então, a loja virtual, os nossos clientes acabavam reclamando muito porque tinha muita tentativa de fraude. E aí a gente precisava fazer manualmente, né? Tipo, tentava via o IP da pessoa, né? Se era o mesmo cartão de crédito, e era uma bagunça. E naquela época começavam a surgir algumas empresas de antifraude, como a ClearSale, né? E eu lembro que na época eu cheguei a ter 30 lojas virtuais, né? Com clientes rodando, e eram sempre... os clientes gostavam, geravam resultado, só que a gente não conseguia pagar as contas, né, de infraestrutura para manter essas lojas no ar, né? Então, mais uma vez, né, a precificação estava errada. Depois dessa experiência, né, a gente acabou quebrando também, né? Tipo, chegou uma hora que não tinha condição de manter o escritório. A gente estava incubado lá no Parque Tech, né, e não tinha condição de manter, a empresa acabou quebrando, e eu decidi que eu iria partir para empreender e desenvolver algo mais seguro, mais tranquilo. E aí eu juntei mais alguns amigos, né, e decidimos comprar uma franquia, né, de uma academia. Falei, pô, a franquia vem pronta, né? A franquia tem lá todo o know-how, é só a gente desenvolver. Né? Só antes de eu prosseguir aqui, como eu não vejo vocês, se puderem só dar um alô se tá tudo ok. Deixa eu ver aqui. Bom, parece que tá beleza, tá todo mundo aqui. E aí, quando eu decidi desenvolver, né, partir para essa franquia, e achando, né, pô, a gente vai ter um know-how, né, da franquia, vai ser muito mais fácil, né? Começamos a franquia e logo a gente percebeu que todo o custo planejado para desenvolver a franquia, aquilo ia ficar 4 vezes mais caro. E a gente não tinha grana, né? Então a gente precisou trazer um novo sócio que tinha um pouco mais de recursos, aí ele fez a franquia, né, a academia rodar, mas a franquia exigia que a gente cobrasse preços, né, padrão Rio de Janeiro e São Paulo, acabou não dando certo também, e mais uma vez, né, quebramos e perdi todo o dinheiro que eu tinha juntado, né, para desenvolver essa franquia. E aí, em 2015, comecei o meu quarto projeto, que era uma startup com um sócio que eu conheci, né, em Ribeirão Preto, que trabalhava no Sebrae, e a gente desenvolveu uma solução que tinha o objetivo de facilitar o entendimento dos números, né, de DRE, né, toda essa parte contábil para micro e pequeno empreendedores.
a gente colocou a solução no mercado, a solução começou a crescer, a gente ganhou alguns prêmios, teve acesso a alguns investidores ali, né, a solução começava a dar um pouco de resultado, só que por divergência, né, o meu sócio achava que a gente deveria seguir para a consultoria, eu achava que deveria seguir, né, para uma solução, né, para um software, né, mais automatizado. Naquele momento eu comecei, em 2016 ali, né, que eu comecei a entender o que era startup, comecei a me aprofundar um pouco mais no ecossistema, né, e vi que aquilo era realmente a forma em que eu sempre acreditei, né, que poderia dar certo. E com isso, mais uma vez, né, foi ali a quarta vez que a empresa não deu certo, né, e também, nessa ocasião, eu percebi que o preço estava errado, né, a gente cobrava muito barato, né, para os nossos clientes. E depois disso, né, dessas 4 experiências, eu resolvi, parei, pensei e falei, putz, o que está errado, né, por que não dá certo, né? Aí uma vez, aí o que eu percebi, né, todas as vezes eu tive dificuldade com sócios, né? Então nunca deu certo, nunca tive sorte, né, com os sócios, e o preço que era cobrado sempre estava errado. E aí eu decidi que o próximo empreendimento eu iria fazer sozinho, sem sócios, e iria desenvolver alguma coisa relacionada à precificação. E foi aí que no final de 2017, né, aproveitei boa parte do que já tinha construído, né, para essa outra startup e converti, né, num software de precificação, né, que lancei no mercado em 2018, né, já em fevereiro de 2018, né, e foi assim que surgiu a Predify. Né. Antes de falar da Predify, vou deixar mais para o final para a gente discutir um pouco mais tecnicamente, né? Nesses últimos 12 anos que eu venho empreendendo, e também nesses últimos 4 anos com uma trajetória de mais sucesso, né, na Predify, eu separei para vocês aqui para a gente discutir 7 aprendizados que derivam, né, de mitos que a gente costuma ouvir, né, no meio, né, do empreendedorismo, né? Então, eu separei alguns deles aqui para a gente poder trocar ideia, né? A primeira verdade, né, o primeiro aprendizado, né, que eu tive, né, extraindo desses últimos anos de empreendedorismo você nunca sabe tudo. Então, eu tinha cursado matemática, né? Tipo, também cursei administração. Falei, pô, gerir uma empresa é bem fácil, né? Vai ser tranquilo para mim, né? Eu sei lidar com números, faço conta rapidamente, né? Gosto de Excel, domino as ferramentas e tal. Vai ser bem tranquilo fazer a gestão financeira de uma empresa, né? E aí, né, veio assim um grande tapa na cara, né? Porque a gestão financeira é algo assim extremamente complexo, né? Quando você passa a analisar a parte contábil, né? O sistema contábil brasileiro, né? O sistema, né, de notas fiscais, né? Tudo que é necessário fazer é um dos mais complexos do mundo, né? Tanto que no ranking, né, dos países em que mais exigem horas trabalhadas do empreendedor para cumprir todas as obrigações fiscais, o Brasil está sempre em primeiro. Mais de 2.600 horas, né, são gastas por cada empreendedor brasileiro por ano só para cumprir as obrigações fiscais. Só como parâmetro, na Argentina são cerca de 70 horas. Então, o Brasil é o país onde tem um dos países com maior obrigação fiscal, né, do empreendedor. Então, tipo, é impossível saber tudo. E quando eu comecei nessas experiências de empreender, realmente eu percebi que sair de uma graduação da UFSCar, do Instituto Federal, ter facilidade com números, ser desenvolvedor, não era suficiente, né? Então, eu sempre precisei buscar aprendizados, né, constantes e sempre novos conhecimentos. E eu falo que
que hoje eu sou um CEO, né, estagiário, né? Claro que eu já tenho um pouco mais de experiência e tal, mas assim, ainda estou aprendendo muita coisa, né? Após o M&A, ainda estou tendo que aprender agora o sistema contábil, né, e fiscal brasileiro para uma empresa de capital aberto, que é completamente diferente, com dezenas de novas obrigações. A gente fala mais para frente. O segundo grande aprendizado que eu tive, né, que esse talvez seja o maior mito que a gente tem no empreendedorismo brasileiro, que não um mito, mas é uma cultura, né? No Brasil, a gente tem aquela cultura de que fracassar é a pior coisa que você pode fazer, né? Que fracassar é errado, né? Tipo, a pessoa que fracassou em algum projeto, né, não é bem vista pela sociedade, né? E com toda essa minha trajetória, né, eu percebi que, pô, fracassar faz parte do jogo. Isso, quando eu comecei a entender do ecossistema de startup, quando eu comecei a ver o que acontecia fora do país, né, eu sempre lia muito sobre Vale do Silício, né, e outros grandes, né, ecossistemas famosos de startup, né, Israel, e o fracasso sempre fez parte disso, né. Então, o investidor mais maduro, né, que faz parte de um ecossistema mais evoluído que o nosso, né, entende que tipo, o fracasso é algo importante, né? O fracasso é um aprendizado, né? E aí eu percebi, realmente, pô, fracasso faz parte do jogo. Eu estava no caminho certo, porque eu quebrei algumas vezes e identifiquei o que eu tinha errado para não cometer de novo. Então, pô, se eu não me dou bem com o sócio, né, pode ser que o sócio, né, não seja realmente mau caráter, tá? Mas pode ser que eu seja uma pessoa difícil também, né, com sócio. Então eu falei, pô, vou seguir sozinho. E se eu identifiquei que eu tinha uma dor grande, né, com precificação, por que não identificar se outros empreendedores não têm essa mesma dificuldade? Então o fracasso gerou aprendizado. E são raras as ocasiões, né, em que empreendedores acertam da primeira vez, né? Ainda mais se você começa a empreender, né, com poucos recursos, né, sem recurso financeiro. No Brasil é muito difícil você levantar grana, né, em startups que a gente chama de early stage, né, que são aquelas startups bem iniciais. E também, né, que tipo, o sucesso, né, nunca vem da noite para o dia, né? Então é bem clichê, muita gente fala, né? Mas hoje eu vivo exatamente aquilo que tipo, eu levei 10 anos para atingir o sucesso da noite para o dia, né? Então é bem isso mesmo. E aí um pouco mais relacionado, né, também ainda relacionado a conhecimento, né, e também a fracasso, né, um outro grande aprendizado que eu tive se você tem certeza que sabe, né, volte e estude um pouco mais, né, nunca é demais você se aprimorar e buscar mais conhecimento sobre algo, né. Então, principalmente sobre fracasso, né? Essa cultura que a gente tem de que o fracasso no Brasil é a pior coisa que pode acontecer para um empreendedor. Muitas vezes faz, pô, quebrei a empresa, não quero nem olhar mais para aquilo, deixa para lá, não quero pensar nisso e tal. Essa é a hora de você se debruçar, aprender sobre os seus erros, né? E recriar todo o processo, né, que você fez para entender, né, onde você errou e gerar aprendizado com isso. Então, é um mito também que eu já ouvi muita gente falar, né, que tipo, pô, não quero seguir uma carreira acadêmica, não quero seguir uma carreira tradicional, né, dentro de uma grande empresa, vou ser empreendedor porque vou ter um salário maior mais rapidamente, não preciso estudar tanto, né? Pô, se engana quem acha que para empreender você não precisa adquirir conhecimento constante. É tão necessário quanto o conhecimento que você tem que adquirir para seguir uma carreira acadêmica. É claro que guardadas as devidas proporções de profundidade de conhecimento que seguindo uma carreira acadêmica você vai, né, empreendendo você precisa todo dia aprender coisas novas, né? Você precisa todo dia entender do seu mercado, você precisa entender das tendências, você precisa estudar, participar de eventos, fazer cursos, né? Então o empreendedor, né, que realmente entende
o cerne, né, do empreendedorismo acaba gastando, né, investindo muito tempo dele em novos aprendizados. Isso é algo constante, né, para a carreira do empreendedor. Professor Fred, tranquilo até aqui? Tudo certo, Carlos. Muito bom. Beleza. Então, vamos lá. E quando você aprende o tempo todo, né, um outro grande aprendizado, né, que novos conhecimentos geram dezenas para cada pergunta que você responde, surgem 20, para cada resposta, né, que você atinge, surgem 20 novas perguntas, né? Então, isso faz com que a gente tenha que mudar o tempo todo. E para empreender, né, principalmente empreender em startups, né, diferente de um empreendimento tradicional, né, que eu vou desenvolver vou abrir uma padaria. Então você tem lá a receita, você tem a forma de fazer, padaria, né, já tem um modelo de negócio bastante tradicional, você sabe como funciona, apesar de que como empreendedor você vai mudar, né, no empreendimento tradicional as mudanças ocorrem numa frequência bem menor. Já em startup, né, como você está ali testando, você está validando, você está aprendendo com os erros e tal, isso faz com que você mude o tempo inteiro, principalmente, né, que você gere novos insights e quando for necessário você tem que estar disposto a recalcular a rota. Como eu falei lá na minha primeira experiência em 2009, a gente começou com a ideia de construir um ERP e no meio do caminho a gente percebeu que a solução melhor era ir para um sistema de logística. Né? Então, recalculamos a rota e seguimos em frente. Então, em startup, isso acontece muito, com muita frequência, muitas vezes, né, vivendo num cenário de bastante incerteza, como é o cenário econômico brasileiro, isso faz com que seja até mais do que o necessário, do que é o comum, né, em outras economias. Mas é extremamente necessário estarmos abertos à mudança o tempo inteiro. Um outro grande aprendizado, que isso é muito mais pessoal, né, que como eu falei, né, lá no início, quando eu saí da graduação de matemática, eu decidi que eu iria empreender e não teria um plano B, né? Então não desista, né? E aí eu tenho uma frase comigo, tipo, não desista mesmo que já tenha desistido, né? Então é extremamente complicado, é muito difícil todo esse processo, é pesado, né? Você precisa tirar recursos, você precisa pagar pessoas, né? Então é sempre muito difícil. Então, tipo, se é isso que você quer, mesmo que você desistiu, tira um tempo para pensar, se organiza, né, reestrutura, né, as ideias e os seus recursos e se é realmente isso que você quer, não desista, mesmo que você já tenha desistido. Né? E assim, somos sempre o único responsável, né, os únicos responsáveis pelos resultados. E se você sabe, né, que só depende de você, recomece quantas vezes for necessário. Né? Isso acaba se aplicando também a muito quem vai seguir uma carreira corporativa, né, dentro de grandes empresas. Muitas vezes aquela promoção que você espera não vem, né, você precisa atingir metas, atingir resultados e muitas vezes dá vontade de desistir. Né? Mas, pô, se é o seu sonho, admita, né, que você precisa recomeçar e recomeça sempre que for necessário. Um outro grande aprendizado, né, e acho que isso, quem começa a empreender startups, normalmente fica deslumbrado, que fala, putz, tem muita grana rolando, né, pô, 2021 foram 29 bilhões de dólares investidos em startups brasileiras, né, nossa, todo mundo tem grana. E, primeiro, né, é muito difícil ter acesso a recurso, né, desse recurso, né, não me lembro agora se foram 29 ou 19 bilhões investidos, 70%, 80% foram para 5 startups. Nubank,
Creditas, né, Gympass, os unicórnios ali, né, madeira. Então, enquanto tem startup que levanta $1 bi, né, tipo, é muito difícil você, com uma startup inicial, conseguir R$100 mil. Porém, mesmo que você consiga essa grana, né, o dinheiro não compra resultados, né? Investir milhões em uma startup não garante que ela vá dar certo. Envolvem dezenas de outras variáveis, envolvem pessoas, envolvem mercado, envolve timing, né? Será que é a hora certa? Então, o dinheiro, né, em si não compra resultados. Então, se você tem aquela ideia que quer empreender, né, e acha que, putz, eu preciso de muita grana para fazer dar certo, né? Então, sem grana é muito mais difícil, mas com grana não garante que você vai ter resultado. Então, esse foi um dos grandes aprendizados que eu tive também, um dos mais difíceis, né, de assimilar, porque fala, putz, como assim? Eu tenho grana, como que não dá certo? E a gente, né, pode discutir aí vários, né, exemplos, né, de empresas, startups, né, multimilionárias que quebraram. Então, é uma das grandes verdades e mitos, né, também, que acha que basta colocar dinheiro que a empresa vai dar certo, né? Não é bem assim, porque envolvem dezenas de outros fatores que são muitas vezes fogem ao nosso controle, né? E claro que, mais uma vez, né, o dinheiro ajuda muito, mas não saber como aplicar esse dinheiro, com certeza vai levar sua startup, sua empresa para o buraco. E por último, né, dessa linha de 7 aprendizados, né, a gente vai discutir algumas outras coisas, mas só para fechar essa parte de aprendizados, mitos e verdades, né, no final do dia é tudo sobre pessoas, né, vocês estão aí num dos melhores cursos, né, e dos mais reconhecidos cursos de computação, né, do Brasil, né, do mundo, né, ciência, engenharia da computação, na UFSCar, lidam com tecnologia o tempo inteiro, vocês, né, passam, como um programador também, eu sei que vocês, né, passam a maior parte do tempo atrás de um notebook, atrás de um computador, né, conversam muito mais hoje em dia por conta da pandemia, é tudo online, a gente está falando por meio, né, de uma tecnologia online, só que no final do dia, por trás de tudo isso, são pessoas. São pessoas que estão desenvolvendo, são pessoas que estão comprando, né, são pessoas que se dedicam para que isso aconteça. Então, esse é um dos outros grandes aprendizados. É muito difícil você fazer sozinho, né? O que não quer dizer que você precise ter um sócio, né? Você pode fundar uma empresa sozinho. Eu fundei a Predify sozinho, comecei sozinho, mas hoje eu tenho todo um time, né, por trás que me dá suporte e me ajuda a avançar, né? Então, entender que no final do dia, né, tudo que você fala, tudo que você faz, né, tudo que você vende, produz, é direcionado e relacionado a pessoas, né, isso ajuda muito, né? Então, você precisa, se você não entende de pessoas, a chance do seu negócio dar certo cai drasticamente, né? Se você entende um pouco de pessoas e você consegue atrair talentos, né, que querem te ajudar, que têm o mesmo propósito, que buscam construir algo interessante, a chance da empresa dar certo aumenta muito, né? E tem muitos investidores, né, que seguem aquela linha mesmo, né? Pô, a gente investe em pessoa, né? Tecnologia é só o meio, né, para gerar resultados, mas investem em pessoas, investem nos fundadores, investem no time, né? É bem comum. Hoje em dia tem até um novo termo, né, que o pessoal chama de acqui-hiring, né? Que é aquela aquisição que a empresa faz para comprar o time, não necessariamente a tecnologia. Hoje é muito comum esse tipo de aquisição no mercado, né? Um exemplo, né? Nubank comprou há 3 anos atrás uma empresa que eu não me recordo o nome agora, mas a empresa tinha 260 funcionários e desenvolvia muita coisa, e o Nubank comprou pelo time, comprou para trazer o time para desenvolver aquela tecnologia. Aqui em São Carlos a gente tem o case também da Beta Learning, né, que foi adquirido inclusive pela ClearSale, porque
para trazer todo o time e para que eles possam desenvolver a solução, né, as soluções, né, e trabalhar junto da Clearc. Então, hoje é muito comum e felizmente, isso está se popularizando, o que faz com que aquela cultura do item 2 lá, né, de que o fracasso não é visto com bons olhos, né, acaba mudando um pouco, né, porque pessoas erram, pessoas, né, aprendem, pessoas, né, cometem erros, falhas, né, quebram, e tá tudo bem, né, desde que ela tenha aprendido com isso e evoluído. Então esse é um grande aprendizado também, né, e acho que no momento que eu tive esse insight, né, mudança de chavinha ali, e perceber que realmente tudo é sobre pessoas, né, isso fez total diferença, né, na minha forma de trabalhar, na minha forma de tocar a startup. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Maravilha, Carlos. Eu vou continuando aqui. Então, um outro conceito que eu gostaria de trazer para vocês, né, acho que isso direciona assim, a minha carreira há muito tempo. Aprendi com um mentor, né, há alguns anos, e hoje eu ainda uso muito isso, né, e acaba sendo bastante interessante. E é uma fórmula bem simples que fala, né? O seu potencial máximo, atingir o seu potencial máximo, o potencial é igual aos recursos que você tem, menos as interferências. Então, para você atingir o seu potencial máximo, você tem que saber usar todos os recursos e tirar da frente tudo aquilo que pode gerar interferência para você. Então, você precisa entender, né, quais são os seus recursos, sejam financeiros, sejam de talento, sejam skills. Né, o Mário Sérgio Cortella, né, ele tem uma frase bem interessante, né, que eu associo muito a essa parte de recurso, né, que fala assim: faça o melhor que puder nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda, né? Então, acho que isso resume bem, né, o que é recursos, né? Entenda o que você tem. O único recurso que eu tenho é um notebook e com acesso à internet. Beleza, o que você vai conseguir fazer com isso? Faça o melhor que você puder com esse recurso. Né? Aí você vai precisar identificar quais são as interferências, né, que você tem no meio do caminho, né, e identificar as que já estão, as que poderão aparecer, né, sejam elas pessoais, financeiras, familiares, né, quais são as coisas, né, o que pode aparecer, o que eu tenho na minha vida que vão me tomar tempo e consumir os meus recursos. Então é muito importante você saber, né, mapear todas essas interferências, né? Putz, por exemplo, eu quero empreender, mas eu preciso trabalhar, né, como colaborador numa outra empresa para que eu tenha recursos para me manter. Então, tipo, essa é uma interferência, né? O que você pode fazer para que os seus recursos, né, o uso dos seus recursos gerem mais resultados que essas interferências? Eu vou trabalhar durante o dia e vou, né, me dedicar aos meus negócios à noite, enfim, né? Só um exemplo, mas é importante você ter em mente, né, todas essas interferências. E quando você mapeou todos os seus recursos, mapeou todas as interferências, e o resultado disso é que você tem mais recursos, né? Quando você pega os recursos e elimina todas as interferências ali, o que sobra é o que você vai ter de potencial. Né? Então é ali que você vai trabalhar para gerar o melhor resultado possível. Buscar sempre o máximo do potencial, eliminando interferências, né, e principalmente, né, o potencial, não meça o seu potencial com a régua do vizinho, né? Então cada um tem, né, um nível máximo de potencial diferente, né, tem um tempo diferente para executar. Então entenda que poucas pessoas vão ter as mesmas condições de recursos que vocês, poucas pessoas vão enfrentar as mesmas interferências que vocês, né? Então cada um luta a sua batalha, né, do dia a dia de forma individual, mas se você souber
né, usar os recursos e eliminar interferências, o seu potencial, né, você fica muito mais próximo de atingir o seu potencial máximo, né? E acho que isso, né, direcionou muito, né, toda a minha carreira, né, com o empreendedorismo, porque eu sempre precisei eliminar constantemente interferências para que eu pudesse aproveitar melhor os meus recursos, né? A gente não pode dedicar, né, o nosso recurso para resolver problemas, né, dessas interferências, e que isso vai minando e impede a gente de atingir o potencial máximo. Vamos partir agora, então, né, professor Fred, quanto tempo a gente tem ainda? Uns 10 minutos, Carlos, né? Beleza, então só vou trazer 2 conceitos aqui, né, só para a gente deixar um pouco mais direcionado também, né, para o pessoal que quer, né, seguir essa carreira, né, esse modo, né, na verdade é um modo de vida, né, quando você empreende e começa a empreender, isso vira realmente um modo de vida. O que é empreendedorismo, né? Segundo dicionários, né, é a disposição ou capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos, né? E a segunda é a iniciativa de implementar novos negócios. E o mais interessante é que em nenhum momento aqui nessa definição fala que é desenvolver uma empresa, né? Você pode implementar novos negócios, você pode idealizar, coordenar e realizar projetos na sua própria empresa ou na empresa de alguém, né? Então, empreender vai além de construir uma empresa. Empreender pode ser, né, você pode ser um intraempreendedor e você está ali, né, tem uma postura, né, como empreendedor de idealizar, coordenar, realizar, implementar novos negócios dentro de uma grande corporação, né? E profissionais que têm essa capacidade hoje são extremamente valorizados no mercado. Então, existem muitas grandes empresas que procuram, né, essas skills, né, essas habilidades empreendedoras em profissionais para assumir cargos mais altos, né, dentro da hierarquia, né? Então, geralmente, executivos são empreendedores, né, diretores, heads, né, são pessoas com habilidades empreendedoras bastante fortes. E também, né, o que é uma startup, né? Já que a gente está falando tanto de empreendedorismo, de startup, né, o que é uma startup? A definição do Steve Blank, né, que é o principal autor, né, de startups no mundo, fala que startup é uma organização, né, geralmente baseada em tecnologia, que está em busca de um modelo de negócio repetível, escalável e lucrativo, e que opera um ambiente de extrema incerteza, né? Então, o mais fácil de exemplificar isso, né, o que é repetível, escalável e lucrativo, é a gente pensar no Spotify, né? Antigamente, o professor Fred, a gente estava até conversando que ele trabalhou numa empresa para implementar SAP, né? E implementar SAP às vezes levam 2 anos, né? É extremamente complexo, né? Porque é um software on-premise, você tem que instalar servidor, você tem que fazer um monte de coisa e implementa e tal, né? E não é nada repetível, né? Agora, se a gente pensar no Spotify, né? O Spotify você baixa ali direto das App Stores, né, faz a compra por ali mesmo, então, tipo, é barato e você consegue ter milhões e bilhões de usuários no mundo inteiro, né, sem precisar instalar cada um, no aparelho de cada um, né? Quando a gente compra o Spotify, não vem um técnico instalar, né, no nosso aplicativo, né? E também não vem um CD para a gente, né, instalar no nosso computador, enfim. Isso é ser repetível e escalável, né? E operar num ambiente de extrema incerteza. Quando o Spotify começou com o streaming, né, pouquíssimas empresas estavam olhando para isso, ninguém sabia se ia dar certo, teve um lobby gigantesco, né, das grandes gravadoras, né, que dominavam o cenário artístico, né, e então, tipo, era um ambiente de bastante incerteza. Será que vai dar certo? Vamos testar, vamos aprender para que isso dê certo. E só para a gente fechar, 3 pontos que eu acredito muito, né, que startups precisam para dar certo, né? Então, eu acredito muito nesses 3 pilares, né, que são
os pilares de pessoas, os pilares de processos e os pilares de produtos, né? Então, se você tem boas pessoas, né, e desenvolve bons processos, né, essas pessoas vão desenvolver um excelente produto e você vai dar certo. Se um desses pilares falta, né, a chance da empresa dar certo diminui drasticamente, né? Não adianta nada você ter um excelente produto, não ter um processo de venda bem definido, você não vai conseguir vender. Não adianta nada você ter um excelente produto e não ter pessoas engajadas, né, que acreditem nele, também não vai vender, né? Você pode ter pessoas e desenvolver processos, mas tipo, se você não consegue desenvolver um produto, né, também não vai dar certo. Então, esses 3 pontos são fundamentais para que qualquer startup, né, dê certo, né? Então, todos esses unicórnios, né, essas startups famosas, elas estão sempre baseadas nesses 3 pontos, né, que é ter pessoas, ter boas pessoas, definir bons processos e trabalhar e gerar, né, construir ótimos produtos. E isso, né, avança muito, né, a startup faz com que elas cresçam muito rapidamente. E para falar da Predify, né, somos uma solução de precificação por meio de inteligência artificial, né? Em 2018, quando eu fundei a Predify, a gente começou a trabalhar, né, no desenvolvimento da inteligência artificial. A gente usa machine learning, big data analytics, né? E o nosso objetivo é maximizar lucro, né, de empresas, né, por meio de inteligência artificial. Então, nosso processo de precificação, a gente usa tanto os dados internos da empresa, a gente conecta nos ERPs, levanta todos os custos operacionais, né, os custos de venda, e a gente também monitora dados de mercado, preço de produto concorrente, a gente monitora variáveis climáticas, índices macroeconômicos, taxa de desemprego, enfim, quaisquer variáveis que possam, né, interferir no nosso preço, né? E a gente acaba aplicando isso em vários segmentos. A gente tem supermercados, né, que é o nosso carro-chefe, a gente tem distribuidor de combustível, até clubes de futebol, né? Então a gente precifica ingressos dos jogos do Cruzeiro, né? Inclusive a gente está começando agora no Brasileirão com eles e a gente analisa clima, analisa dados históricos, analisa o adversário, analisa o horário do jogo, analisa para identificar qual vai ser o melhor preço para cada tipo de ingresso, né? Então, o resultado de ontem, inclusive, foi bem interessante, né? Que a gente previu 19.071, né, pessoas no estádio, lá no Mineirão, e foram 19.115, né? Então a inteligência artificial errou, né, por 44 pessoas num universo de mais de 19 mil. Né? Então os resultados são sempre bem interessantes, né? No mercado de combustíveis a gente consegue já com uma acurácia bem boa, né, prever o quanto os distribuidores, né, vão praticar de preço com uma semana de antecedência. O quanto, desculpa, a Petrobras, as refinarias, né, vão praticar de preço com uma semana. Isso gera uma vantagem competitiva gigantesca, né, para o distribuidor. E ainda num mercado muito volátil, né, onde o combustível aumenta muito, né, a gente monitora variáveis globais, né, de índices que permitem que a gente faça essa predição, né, de comportamento para identificar esses resultados. Somos uma das 100 startups to watch, né, 3 vezes top 10 retail tech, né, do Brasil. A gente hoje é a segunda startup da América Latina, né, em 2021 a gente ganhou o prêmio da EFY como a segunda melhor startup para jovens trabalharem na América Latina. Recebemos vários outros prêmios, né, como Startup to Watch, passamos por programas de aceleração da Visa, do próprio MCTI, né, do Ministério de Ciência e Tecnologia, né, e até que, né, no final do ano passado, só alguns números, hoje a gente monitora, a gente captura preços, né, na internet, aproximadamente 250 milhões de preços. Nossos clientes somados precificam aproximadamente 3 bilhões de reais, né? Esse número está aumentando muito após a aquisição, né? Que é exatamente o nosso último grande resultado, né? Então, em dezembro de 2021, a gente foi adquirido pela Neogrid,
Neogrid, uma das grandes empresas de soluções para o varejo do mundo, presente em mais de 150 países, quase 50 mil clientes, né, e adquiriu 51% da Predify, né, em dezembro por 4,3 milhões, e agora eu tenho 3 anos para atingir metas, né, entregar resultados e vender os outros 49 num valuation que eu estimo que vai ser de 20 a 25 vezes maior que esse. Então, esse foi o nosso maior resultado. E agora a gente começa uma nova etapa, fazendo parte, né, de um grande grupo tecnológico, né, de uma das principais empresas do Brasil, a maior, né, da América Latina, de supply chain, soluções para o varejo. E tem sido bem interessante, tem sido bem legal, né, viver essa nova fase, né, de realmente ter atingido o sucesso, né, que para mim, né, eu sempre tive o objetivo de vender uma empresa, né? Então eu atingi a régua que eu defini para mim de sucesso, né? Então agora tô aprendendo, ainda tenho aí, né, 3 anos para à frente da Predify, depois, quem sabe, vou seguir carreira executiva dentro da própria Neogrid, ou vou abrir uma nova empresa, né? E então começando uma nova etapa. Bom, obrigado, pessoal. Deixar aqui os meus contatos ali também. Me procurem nas redes sociais, né, LinkedIn, podem me chamar. E a Predify está sempre com vagas abertas, né? Eu sempre gosto de muito do pessoal aqui da UFSCar, né, da USP, da região, né, que formam excelentes profissionais e a gente está de portas abertas, né? Se você quer aprender, trabalhar com inteligência artificial, se você quer aprender machine learning, se você gosta de ciências de dados, né, o nosso time de ciência de dados também vem muita gente da UFSCar, né, e se você quer aprender e trabalhar hoje, uma das principais tecnologias de inteligência artificial para a precificação do mundo, né, a Predify tá de portas abertas para vocês, né? Temos programas de estágio, né, programa de carreira para desenvolvedores, e vai ser um prazer recebê-los. Beleza, gente? Obrigado, e fico aberto a perguntas aí. Muito bom, Carlos. Excelente, hein? Excelente história, excelente track record, né? Falando no jargão aí das startups. Uhum. Pessoal, fiquem à vontade para colocar perguntas aqui no chat para o Carlos, né? Ou comentários, né? Ou perguntas, ou dúvidas, né? Se abrir o microfone, fique à vontade. Não sei como que é o horário de vocês aí, mas eu deixei alguns minutos depois das 15 horas tranquilo. Então, se a gente precisar passar um pouquinho, fiquem à vontade. Legal. Vamos lá, pessoal, quem que, né, se habilita aí, fazer uma pergunta. Oi, boa tarde. Posso fazer um? Vai lá. Fica à vontade. Meu nome é Tierson Errara. Tá? Primeiramente, parabéns pela apresentação, né, e pela sua trajetória até chegar onde você conseguiu conquistar, né, por enquanto. A minha pergunta é o seguinte, mais uma dúvida, né? Uhum. Se você olhar, eu vi assim, você comentou que não foi nada fácil, né? Você teve 4 vezes que foi quebrado, até antes de chegar digamos, no topo das suas conquistas, momentaneamente, né? Óbvio que acredito que vai chegar a conquistar muito mais. Minha pergunta é o seguinte, nessa trajetória sua, anteriormente, se você olhar para trás, você passou por muitos obstáculos, né? O que para você foi mais difícil? É conseguir uma parceria-chave, conquistar recursos, ter novas ideias, atingir seus clientes? O que você conseguiu? O que você parou, assim, digo assim, foi mais complicado para você dar enfrentado? Boa pergunta, né? Essa pergunta, na verdade, faz a gente refletir sobre várias outras coisas do cenário do empreendedorismo brasileiro, né? A gente, por mais que seja possível você empreender com pouco recurso, né? Você vai precisar ter recurso, né? Você vai precisar investir grana, seja própria, né? E o acesso a recurso financeiro no Brasil é bastante restrito,
Investidor não investe são raros os casos de investidores que investem em startups em fase inicial, né? É um grande mito falar, putz, eu tenho um PowerPoint aqui de uma ideia, vou levantar 10 milhões, né? Isso é impossível de acontecer no Brasil. Alguns casos acontecem nos Estados Unidos e tal, mas aí entra aquele negócio que o investidor já tem um relacionamento de anos com aquele empreendedor, sabe da trajetória dele e tal. Aqui no Brasil é muito difícil, a gente não tem investidor de risco no Brasil. O investidor acredita que startup é uma poupança mesmo, que ele vai pôr o dinheiro hoje e pode retirar ano que vem. Então é muito difícil. E acesso a recurso por meio de bancos e tudo mais é extremamente complicado. Então você precisa demonstrar que você tem excelentes garantias de que vai pagar, que você tem faturamento, que você gera caixa. E se você gera caixa e você tem faturamento, você não precisa de grana. Então é um círculo, né, que muitas vezes você fica correndo atrás do próprio rabo, né? Então, acho que o acesso a recurso financeiro é a parte mais difícil, né? E quando você quebra no Brasil, né? Do Brasil também tem uma outra coisa, que tipo, se você quebra uma empresa, você quebra na PJ, você também vai quebrar na PF, né? No Brasil tudo se mistura, né? Então, se você está devendo numa PJ, você também deve na PF e você fica com o nome sujo e aí você não consegue crédito na praça, né? Então, o cenário econômico brasileiro não é propício para empreender. Primeiro que o recurso não vem para quem está começando, né? E a cultura, né, do Brasil, dessa de fracasso, né, de quebrar na PF, você se ferra quebrar na PJ, você se ferra na PF, também acaba dificultando. Então, acho que, apesar de eu ter conseguido investidores, né, isso eu mantenho estatísticas, né, eu fiz mais de 1000 pitches, né, para investidores anjos, programas de aceleração, e eu consegui 5 investidores, né, em 2 rodadas. Então, já dá para ter uma ideia da taxa, né? Então, é absurdamente complicado você ter acesso a recursos financeiros para desenvolver uma startup no Brasil. Acho que esse é o ponto principal que eu posso apontar, né? Muito bom. O que mais? Vamos lá, pessoal. Fique à vontade para... Eu sei que deve ter aqui muita gente pensando, né, em talvez empreender daqui a pouco, né? Deve estar olhando para isso. Então, aproveitem aí para... Carlos, enquanto o pessoal aí não faz uma pergunta, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você falou das soluções da Pledify, e eu fiquei um pouco curioso para saber. Você tem um kit de ferramentas aplicado à precificação, ou você faz uma solução customizada para cada um dos seus clientes? Porque eu vi que você atua em diferentes áreas de precificação. Sim. A gente tem 80% do que a gente implanta no cliente vem da nossa plataforma, é uma base. 20% em média é necessário fazer customização, principalmente porque cada cliente tem uma regra de negócio diferente, a forma que ele lida com os dados são diferentes, então a gente sempre precisa fazer uma adaptação. Então a gente tem uma base, né, uma plataforma, né, um SaaS, né, um software as a service, né, que é vendido por uma assinatura, mas eventualmente a gente precisa fazer customizações, buscar dados diferentes, né? Pode ser que para um cliente a taxa de desemprego afeta, para outro não. Então aí a gente precisa fazer esses ajustes para gerar a solução final para eles. Entendi. Uhum. Ou seja, há um serviço agregado para cada novo cliente, você tem que ter um pacote de serviços para customização. Exato, né? E aí esse também é bem lembrado, né? Eu poderia até colocar como um mito, né? Que realmente para startup dar certo você tem que, né, entregar 100%, né, automatizado, né? Que o cara vai entrar no seu site, assinar. Isso na prática não acontece, né? Você precisa ter contato, você geralmente precisa customizar, e aí você pode ser uma startup com 50 mil clientes, né, como Contabilizei, como Conta Azul, mas você pode ser também uma startup que tem ali 200 clientes com um ticket médio altíssimo e que te dá praticamente o mesmo faturamento.
Depois disso, eles viram uma receita recorrente, mas com atualizações de pacote de serviço em função de novas demandas. Entendi. É bem interessante o modelo de negócio, mas que demanda que você tenha um time de desenvolvimento constante do seu lado, né? Exatamente. Então, hoje, a maior parte, né, 60% do nosso time é de desenvolvedores. A gente está com 20 pessoas hoje, ainda é um time bastante enxuto, mas a gente está com mais de 30 vagas abertas para serem preenchidas ainda nesse primeiro semestre. Muito legal. Eu passei 2 vezes por experiência de startup, né? E a primeira foi muito bem vendida, inclusive, passou por ciclo completo. Legal. Isso foi lá em 2004, né? Uma empresa chamada SV Consultoria. Ela existe hoje no mercado. Ela foi vendida para o Grupo Graber, né? Legal. Era uma empresa de segurança e controle de acesso com cartões inteligentes. Cartões que a gente usa hoje de aproximação, né? Cartão de crédito de aproximação. O que hoje é comum, em 2004 era a disrupção, né? Foi uma inovação, né? O primeiro cliente foi a Companhia Siderúrgica Nacional, o primeiro grande cliente, né? Depois foi o bilhete único da cidade de São Paulo. Legal. A construção do bilhete único foi feita aqui em São Carlos, né? Show. E na época eu era professor da USP e eu pedi demissão da USP para virar empresário. Então, isso foi uma experiência interessante, né? Legal, muito bom. Um cargo de professor recém-doutor, era um programa do CNPq na época que contratava os professores por tempo determinado. Enfim, foi muito interessante. Bem legal. Pessoal, alguém mais? Carlos, eu queria aqui então deixar um agradecimento nosso aqui em nome do curso de Engenharia de Computação, Departamento de Computação também, teve nosso evento de seminários 2, né? E essa palestra do Carlos vai estar disponível no nosso canal do YouTube DC. No máximo até amanhã já está no ar, né? E, Carlos, obrigado pela disponibilidade de falar para a gente sua experiência, né? E muito feliz de ter ouvido aí, né, essa história muito interessante. Eu que agradeço, né? E só para encerrar, né? Eu acho que apesar da gente falar de mitos, verdades, falar de dificuldades, né? É extremamente recompensador, né? Então, você conseguir todo dia ali, né? Mesmo que você passa ali recebendo vários nãos e tal. Então, quando vem aquele sim, quando algo dá certo, isso é extremamente recompensador e move para a gente sempre querer ir além, né? Então, acho que se você quer empreender, se vocês têm esse objetivo, vão fundo, porque mesmo que seja muito difícil, é também bastante recompensador, né? E isso faz valer a pena, né? Então, não desistir, né? Arriar a manga e programar, porque tenho certeza que isso vai... Se você não desistir, uma hora vai dar certo, e dando certo, tudo vale a pena, né? É isso aí, gente. Obrigado, professor, pela oportunidade. Tamo junto. Tamo junto. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Paulo, um abraço. Obrigado.